Quero já começar agradecendo a sua presença, a sua atenção. A senhora dispôs do seu tempo para vir aqui nos prestigiar e pedir que a senhora se apresente. Seu nome, seu axé, sua tradição. Obrigada pelo carinho, né, de me convidar a participar desse trabalho que vocês estão fazendo, né? É um trabalho, pelo que Mário Jorge me disse, é um trabalho para que fique perpetuado, né, a nossa história, a nossa casa do Candomblé, né, enfim. Então, eu sou Helena de Dan, conhecida por Megitó Helena de Dan, sou de Jesmarri, sou filha de Vodum, de Natalina do Oxum, né? E sou do axé Coecinfá. E falar do axé Coecinfá, primeiramente eu tenho que falar do axé Podabá, que é o axé pai, né? Que é o Coe pai, é o Coe da onde saiu o Coecinfá, né? Dona Natalina foi feita no Podabá. Podabá é um terreiro que veio para o Brasil em 1864, na saúde, né? Portanto, a notícia que eu tenho é que é o primeiro FON do Rio de Janeiro, ao Podabá, né? E com o falecimento de Gaco Rosena, Podabá, assume a casa Adelaide Santos, que é Megitó de Vodunjó. E minha mãe, Natalina, foi feita por Dona Megitó. E, consequentemente, se inaugurou o Coecinfá de Dona Natalina, a roça essa onde eu fui iniciada para o Vodundan, né? Com quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade, foi em julho de 1965. Meu barco é de 7, né? Hoje somos 4 vivas, que eu sou vimo do barco, a minha gamutinha ainda estão vivas e minha odofona também ainda estão vivas, né? Morreram as outras 3. Então, o que eu posso falar de religião, a sua trajetória. A senhora fez Santa Menina, né? Por que fez, como foi? Então, bolava, passava mal? Minha avó já pertencia a esse terreiro, né? Sua avó carnal. Minha avó carnal, mãe de minha mãe. Minha avó já pertencia, minha tia também. E então, minha mãe de santo estava iniciando esse barco D6, que nesse barco estava minha prima carnal, minha primeira prima carnal, a mais velha, Sônia, que é de Liçá. Aí houve, assim, algumas coisas, aconteceram algumas coisas nesse barco, e o odofono do barco, no caso Odé, que estaria faltando um B100. Olha. Foi dito pelo meu odofono, né, que estaria faltando um B100 e que o barco não sairia de 6, e nós éramos 7. Então deixou a mãe assim meio que coisa. Bom, e aí? Onde que eu vou arrumar esse B100 para entrar, né? E contrapartida, eu estava em casa pintando, fazendo coisas que nunca tinha feito. De xingar professor, discutir com diretora na escola, isso eu no primário, com 9 anos, né? Fazendo coisas que não era de mim, que eu sempre fui uma pessoa muito calma. Então, quer dizer, houve assim uma entrega do meu Vodum para aquela situação daquele barco que estava se iniciando, né? Aí, conversa daqui, conversa... Segundo dia isso de iniciação, depois de todas as outras coisas de antes, tá? Até chegar para recolher. Eu só estava 2 dias já. Aí, quando minha mãe de santo conseguiu, né, ver que era da família da minha avó. Aí lá fui eu, entrei, saí com o barco, e foi esse motivo pelo qual eu fiz Vodum. Me acompanhamos nossa mãe de santo até o último dia de vida dela. Quando ela teve doente, quem cuidou fui eu, até uma terça-feira, que ela foi ser internada e veio a falecer, dia 24 de agosto de 1973. E como foi essa questão da senhora chegar ao sacerdócio? Foi opção pessoal ou o B100 lhe pegou? Você já frequentava a casa? Não, desde criança eu já frequentava a casa. Sim. Porque minha mãe de santo era de Omolocô e tinha um centro de Omolocô no Irajá. E minha avó já era frequentante do Omolocô. Sim. Dona Natalina. E a senhora ia, conhecia. Eu não era nascida, né? Quando a mãe de santo era do Omolocô no Irajá.
Aí, quando minha mãe de santo veio a fazer santo com Mejitó, Adelaide, né, Mejitó de Vodunjó, por quê? O pai de minha mãe de santo era Pejigã do Podabá, o pai carnal dela. Olha. Pai carnal Dona Natalina, era Pejigã lá de Vodunjó. Aí Dona Natalina acabou com o Molocô, acabou não, teve que ir lá e fazer Vodum, ser lá Oxum, né? E minha avó sempre acompanhou desde a época de Molocô, tanto que quando Dona Natalina estava recolhida, a minha avó ia para cozinhar, para lavar, para fazer serviço de fora da casa. Acompanhou a feitura da Dona Natalina. Anos depois, Dona Natalina abriu a própria casa, que é o Coecifá, e minha avó veio a fazer santo com Dona Natalina. Mais uma vez, olha, filha de santo Dona Natalina. Sim, sim. Né? E ali nossa família toda acompanhou minha avó, minha tia, meu avô, meu primo, E eu. a senhora no meio. Já era um ambiente familiar. Era né? um ambiente Familiar. familiar, né? Então, lá fui eu fazer o Vodum também, né? Eu fui não, o Odé que me puxou, o Odé que me caçou. Até é um santo. Aí, Caçador. Aí eu fiz, né? Então a história é mais ou menos assim. E eu, Helena, eu não quis ser Alorixá, eu não quis ser Mejitó. Quando minha mãe santo faleceu, em 1973, a casa ficou 7 anos aos cuidados de Dona Bida, que embora fosse Alaquetu, mas ela era a mãe pequena do axé. Do terreiro, né? Então fui ficando, mas já tinha sido dito pela própria mãe de santo que de escolha dela seria eu, que ela me chamava de cobrinha, que ficaria com Oxum. Mas no 3º ano, uma irmã de Oiá, a primeira da casa, assumiu a casa. Aí levou a casa até 7, junto com Dona Bida. Quando a mãe santo fez 7 anos, falecida, teve o Cirrum, ela veio a falecer, essa de Oiá. Aí juntou seu Djalma de Lalu, com Mãe Bida, foram para o jogo, não. Vamos entregar a casa aqui de direito. Seu Jorge Manjá, na época que também olhou junto com ele, né? Que por sinal é uma pessoa que jogava muito. Muito bem. E aí foi me entregue a casa. Aí Dona Bida me chamou e tal. Ah, Helena, o Oxum é sua, o axé é seu, você, tal. Da partir daí você continua. Só que não houve a condição de continuar no mesmo espaço físico, né? Mesmo espaço físico por causa de família. Sim. Família queria vender, família queria morar. Então, o que eu fiz? É o famoso dono do tijolo. Aí, o que eu fiz? Não era o meu, a parte imaterial, o axé. Aí, dei um jeito na minha casa, que eu já era casada nessa época, eu estava com 26 anos. De idade, 26 anos de idade. Aí levei as coisas que me pertenciam para Pavuna, para minha casa, e quando foi em 1995 eu reinaugurei o axé em Santa Cruz da Serra. Que é aquela casa belíssima que eu tive o prazer de lá, né? de Minha conhecer. história é mais ou menos, quer dizer, eu não escolhi fazer Vodum, eu não escolhi ser Mejitó, herdeira do Alorixá, axé. simplesmente eu recebi do Oxum essa herança. Essa incumbência. E que E o tento que fazer o mudou melhor. na sua compreensão da sua vida? A senhora, 26 anos, podemos dizer, uma menina, está começando a descobrir a vida e recebeu uma herança dessa monta. Mudanças, não teve muitas não. Não tiveram muitas não. Por quê? Eu, desde criança, eu já era carregada por candomblé. Então, a minha vida era candomblé. Tanto que hoje eu vou fazer 60 anos, eu não frequento pagode, não frequento baile, não frequento noitada, porque a minha diversão, a minha devoção sempre foi o candomblé. Eu troco uma festa de Vodum por qualquer outra festa. Eu gosto. Então, quer dizer, não houve mudanças, né? Nesse ínterim, que eu sou do candomblé, eu estudei. Eu fiz faculdade, eu sou professora de língua portuguesa, eu sou pós-graduada em linguística, eu estudei francês, estudei inglês, espanhol, eu casei, eu tive 2 filhas, hoje com 3 netos. Então mudou, minha vida caminhou, seguiu paralelo ao candomblé. O candomblé não me atrapalhou em nada. Não fiquei triste, porque gosto, é uma coisa que eu amo de paixão, gosto mesmo, né? Então não houve mudanças. O marido aceitou bem, porque já me conheceu, já era feita, não tinha como. Com 9 anos, a senhora E se me mandar escolher qualquer coisa ao candomblé, eu escolho o candomblé. É melhor não pedir para escolher. Seja qualquer pergunta, você
tem festa na casa de fulano de tal e tem uma festa social, você prefere um a outro? Eu vou ficar no branco. Eu prefiro, legal. Né? Então, minha história é mais ou menos por aí. Que beleza, que beleza. Megitó, e eu soube que a senhora esteve na África no princípio desse ano. Como é que foi essa experiência? O que a senhora encontrou lá que lhe chamou mais a atenção? O que me chamou mais a atenção é a fundamentação da cerimônia com a simplicidade. Porque nós aqui somos tudo muito escondido, tudo muito isso, tudo muito aquilo. Lá é tudo muito natural, todo mundo participa de tudo, todo mundo vê tudo, né? E, por outro lado, para mim foi bom, porque eu tinha as minhas dúvidas, não dúvidas, as minhas, assim, dúvidas mais ou menos, assim. E lá eu constatei que eu não faço errado, que eu estou fazendo certo, né? Aí perguntei muita coisa que eu vejo uma pessoa acho que eu assisti, né? Tem uma diferença, e no entanto todo mundo é Jesmarri, pelo menos a maioria, né? Inclusive aqui no Rio tinha uma coisa que diziam que a minha casa era Jesavalu, não, nós somos Jesmarri. Aí lá eu fui descobrir esse lance, o porquê. Por quê? Marri é o povo, e o povo ele se desloca. Sim. Hoje, inclusive, o pessoal de Vodunjó, que vivia lá em Aladá, hoje está lá dentro da Nigéria, quer dizer, colado com a Nigéria que está em Badagry. Está mais para o lado de Yorubá do que para o lado de cá. O culto de Nanã, que era um culto belíssimo, que tinha também lá em Iudá, foi para outro país, foi para o Togo. Olha. Aí daqui para o futuro, mas esse culto não é do Benin, esse culto não é Marri porque estava lá no Togo, né? E, na realidade, o povo migra. Migra, sim. É isso que eu cheguei a uma conclusão lá, né? Porque de vez em quando tem, ela não é Jesmarri, ela é Jesmarri, já escutei muita gente falar, né? Só que tem, nós somos Marri, vindo de Aladano, que é dentro do Idá. E Dona Rosena de Bessem, né? Que trouxe esse culto em 1864, aqui para a saúde. E por falecimento dela, Megitó reabriu aqui em Quintino, na rua Laurino do Filho, que está por aqui perto. E depois foi para Rua Alice, lá em Coelho da Rocha, perto do Dom Palfanjá. Sim. Né? E as coisas de Vodum que eu vi, né? Eu vi assim, as coisas de sapatá muito bonito, de Poçu, e de Revioçô. Vi a mistura, né? Que aqui, inclusive nós conversamos ali, há um orixá não pode estar numa casa de fom, porque tem a coisa da pureza, né, de Xapuro. Eu vi lá no culto de Sobô, Olopossô e Sobô juntos. Os dois dançaram o fom, os dois dançaram alujá, na mesmíssima casa, os dois são na mesma casa. Então isso para mim foi muito gratificante, porque finquei meu pé cada vez no chão, sabendo que eu não estou errada. Essa foi a experiência. E espero voltar. É lógico que nem tudo da forma que eles fazem lá pode se fazer aqui, mas complementou todas as minhas dúvidas. Quer dizer, existem essas barreiras culturais, né? Que são difíceis, né? São difíceis. E lá não existe essa diferença. A diferença quem faz somos nós aqui. Sim. Eu queria fazer uma pergunta em relação a Kiwe-Sinfá. Kiwe-Sinfá quer dizer... Kiwe-Sinfá. Quer dizer... Casa das Águas de Fá. De Fá. Então, aproveitando isso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu envolvimento com o culto de Fá. Sim. Quando eu cheguei na África, fui recebida lá pelo Babalorixá, lá do Idá, quando ele jogou para mim, né, botou lá os opis, né, ele falou assim, veio uma dama e avisou que estaria entrando uma filha de Dan. Eu não tinha falado nada para ele. Eu estava com uma conta de Ifá, que era de Dona Rosena, que Dona Tocoeno me presenteou. Aí veio aquele relacionamento, aí a gente vem puxando a história lá para trás, que Gaiacu de Dan pertencia ao culto de Ifá. E a conta que eu tenho dela era de Ifá. E foi reconhecida na África. Que eu ganhei, né? Então eu me iniciei em Ifá, por Nigéria, o Ifá Muiuá, a Fice, já uns 16 anos de Ifá, não misturo. A cerimônia de Ifá é Ifá, a cerimônia de Vodum é Vodum. E para que serve Ifá, no meu ver, na minha concepção?
me dá muito mais caminhos para eu poder jogar melhor, botar um búzio melhor, ter a compreensão dos oriquis dos odus melhores, entendeu? Sim. Poder ter mais Alarga esse história, conhecimento. alarga o conhecimento no jogo. Para trazer para dentro da roça, é alargar, né, o conhecimento de ebós, embora a gente já tenha aqueles ebós todos, que é aquele corriqueiro de arroz e tal, de determinadas obrigações, mas te dá uma abrangência maior em situação de ebós, saber de caminho de cada pessoa e tal. Mas não misture Ifá, Ifá, Vodum é Vodum. São diferentes? O quê? Porque tem muita gente que diz que é tudo igual, que é a mesma coisa. Por que é diferente? Que não há diferença num culto de Vodum, num culto de Orixá, num culto de Ifá. Tem. Tem diferença? Tem diferença. O culto, eu acho, o culto de Inquice, tem a cerimônia do Inquice, o culto de Elegum tem a cerimônia dele, o culto de Vodum tem a cerimônia dele, Ifá tem a cerimônia, Ori tem a cerimônia, cada um tem o seu específico. Embora que seja de natureza diferente, com a mesma finalidade, mas há diferença. Sim. Cada culto, né? Cada culto tem sua história. E a vida na África? O que a senhora achou dessa? Porque é uma experiência ímpar. Ímpar, com certeza. Não é? O que a senhora viu assim lá da vida das pessoas, o dia a dia? Parece muito com o Brasil? A vida no país que eu fiquei, né, o Benin, é um pouco sofrido, como toda a África, né? Eu classifiquei assim, grosseiramente, o luxo dentro do lixo. Por quê? Você vê um lugar assim super pobre, de repente você vê uma mansão de 3, 4 andares. Você vê um becozinho, um monte de barracos na frente, quando abre um portão me sai um carrão importado lá de dentro, tem um casarão lá nos fundos. Né? Eles não têm a preocupação de se ajudarem. Sim. Por exemplo, eu fui a uma festa do Ogum, lá o dono lá do terreiro, ele mora nos fundos num casarão. E na frente é toda fechada de barracos, que são o povo da casa dele. Entendeu? Então, essa que eu vi assim, que eu participei, que eu entrei, que eu presenciei. Mas a África, o Benin todo é assim. São muitas contradições. São muitas contradições. Agora é um povo hospitaleiro, é um povo atencioso, é um povo assim, é um povo carinhoso, né? Eu fui muito bem recebida, todos os lugares que eu fui lá, nós fomos muito bem recebidos. Que bom. Que bom. Foi uma experiência boa. E a energia? A energia nem pensar, né? Uma energia muito boa. Uma energia muito boa. Das pessoas, as pessoas realmente acreditam no Vodum. Assim como Acredita nós. nós acreditamos, com certeza, acreditamos bem, né? Não é? Nós, com certeza. Mas senão a gente não éramos para estar aqui uma hora dessa e não acreditássemos. Não é né? verdade. Nós acreditamos, nós temos fé, mas lá, até por ser a nossa matriz, né? Sim, a coisa sim, é bem forte. Bem forte. Helena, e a questão prática do candomblé? Eu sempre, às vezes o pessoal diz que eu sou chato porque eu estou sempre abordando isso. Mas para mim é uma questão muito que precisa ser estudada, né? Não só a questão da espiritualidade, do culto, etc., mas o dia a dia, a prática da sua casa, do relacionamento da senhora, da sua família, seu esposo, suas filhas, com as pessoas que vão à sua casa, ou seja, para a festa de Bessem, ou seja, para uma consulta. Como é a senhora percebe essa questão da administração da casa, de a casa ter que funcionar com dinheiro, sem dinheiro, se o filho de santo ajudou ou não ajudou? Como é que funciona para a senhora essa questão prática, independente da questão do culto? Sim, eu acho que essa questão prática... Candomblé é caro? Eu acho que essa questão prática varia da personalidade, do caráter do dirigente do terreiro. Já começa por aí. Para visita, para cliente e para filho de santo, né? Quando ele é uma pessoa educada, uma pessoa de caráter, tudo funciona. Porque você sabe, casas são iguais, só muda de endereço, né? Filhos de santo, clientes, são todos os mesmos. Eles só dão um dia no meu portão, outro dia no seu, outro dia no do outro. É a mesma coisa. Cabe a você, que tem aquela responsabilidade de ser um líder,
ter equilíbrio, para Perfeito. poder controlar tudo. Perfeito. Porque problema todos têm, Sim. Sim. em qualquer lugar, né? E quanto essa parte de administrar eu, família e meus filhos de santo, nós nos juntamos e somos todos uma família. Sentimento é esse, Acaba né? que o filho de santo é a extensão da nossa família. Nós convivemos muito tempo juntos, Sim. né? Então, às vezes, eu estou mais junto com o filho de santo do que com a minha própria família. Depende do pai de santo, depende do filho de santo, depende da hora. Mas é uma religião que requer, né? Que gasta, né? Sim. Uma religião que gasta. Hoje, comprar as coisas é caro. Você vai no mercado de Madureira, ninguém te dá nada. Um obi é caro, Sim, né? sim. Comprar um paninho para fazer roupa de santo é caro. E esse caro fica mais caro ainda de acordo com a condição financeira de cada um. Aí onde cabe a casa do candomblé ajudar. Porque eu acho que religião não é só ganhar. Religião nós estamos aí também para ajudar, né? Sim, Fazer sim. a caridade. Então tem a hora da caridade e tem a hora que eles ficam só. Quer dizer, é caro? Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não acho assim que seja Cada caro, ori. caro. Não é? Cada ori é um ori. Cada ori. Depende muito. Suas filhas são de candomblé, a senhora já tem netos, Já. também já estão... Não, minhas filhas já são iniciadas, 2, e os netos estão para se iniciar esse ano que está entrando. Ah, já tu vai... Quantos Tem. anos eles têm? Um tem 1 aninho, o outro tem 4, outro tem 5. São 3? São 3 netos, de 2 filhas diferentes. Tudo vodunce, Tudo Ogã. vodunce. Ah, que beleza. Filho de mãe santa tem que ser vodunce. Eu fui Ogã para fazer o quê? Não, isso é na minha concepção. Na minha concepção. Mas, Helena, e nesses anos todos que a senhora está nessa militância, nesse trabalho, porque é um trabalho que não acaba nunca, Sim. é um trabalho dioturno, né? O que a senhora poderia apontar que o candomblé se transformou? Mudou, não mudou? As coisas hoje são mais ágeis, mais rápidas? Ou teve transformações que se possa apontar como significativas ou importantes? Não, eu não diria que as coisas são mais rápidas, mais ágeis, né? Eu diria que os tempos mudaram, houve uma evolução, né? Hoje não tem mais ninguém parado. Um elegum, um vodunce novo, ele procura aprender. Hoje a possibilidade, né, a facilidade de se aprender é bem maior do que no passado. Então hoje só não aprende quem não quer, né? Porque no passado se perguntava, você é novo, você não pode, não está no seu tempo, não está na sua hora, né? Sim, sim. E hoje você vê uma pessoa de 3 anos aí, ou certo ou errado, ele vai estudar, procura e aprende, vai jogar. E isso acaba Ele vai fazer forçando o próprio acaba forçando o zelador ali, o responsável, a também está a se desenvolver. A se desenvolver, porque o pessoal hoje já vem para sua casa esperto. Sim. O pessoal vem fazer santo, a maioria, né? Já vem fazendo, sabendo que eu sou desse com aquele, e caminho de vodum, qual é. Eu fiz santo, eu não sabia. Na minha casa, a mãe não dizia, quer você é desse santo, esse caminho. Não, você é de Iansã, você é do Oxum, você é de Becém, acabou. Mas hoje há necessidade até das pessoas saberem, porque ele já vem pronto, praticamente pronto. Não será, por exemplo, que esse povo seja um reflexo do que nós fomos? Antigamente não se falava. Antigamente era As mais coisas fechado. não tinha. E a gente, quando fazia essas perguntas, a gente recebia a mesma resposta. Isso, Você não está no verdade. tempo, não lhe cabe. E isso certamente não nos deixou muito contentes com essa história. Então nós, no nosso tempo, também tivemos essa ânsia e essa pressa De saber. que o povo tem hoje. Por isso que eu falei dessa velocidade. Hoje Você vai ao Google. você vai ao Google. Então, o desenvolvimento do próprio país ajudou com que as pessoas também se acelerassem. Sim. Antes você perguntasse ao pai, o pai ou a mãe dizia, não está no tempo. Hoje ele não pergunta. Ele vai lá na internet, ele vai no Google, ele vai pesquisar. Sim. Quando ele chega, ele já chega com uma resposta pronta, mas te pergunta. Aí quer ver o que você diz. Aí você tem que dizer, não, dizem isso, dizem isso. Aí você tem que dar várias explicações para a pessoa entender. Porque nem tudo que está lá na internet é verdadeiro. Sim.
Sim, sim. Não sim, é? Com certeza. Com Nem certeza. tudo tal é verdadeiro. Com certeza. Aí, né, que todo mundo escreve a mesma coisa. Cola, copia. Então o dirigente é obrigado a saber um pouco mais do que a pessoa que vai vir para te fazer pergunta. Perfeito. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que mudou a qualidade das pessoas que frequentam o Candomblé. Antigamente, você não tinha muito para onde correr e quando você recebia você não está na idade de saber disso, você não tinha a quem recorrer mais. Né? Hoje essas informações circulam e as pessoas falam mais abertamente. Pode ser que não é que os antigos não soubessem, eles sabiam, claro que sabiam. Poderiam não saber o porquê, porque hoje a gente quer saber o porquê. Por quê? A gente evoluiu muito nessa discussão, até, creio eu, para sermos melhores praticantes da religião que a gente professa. É verdade. Porque somos cada vez mais questionados também. Também, lógico. Mas por que tudo isso? No passado, a religião era praticamente de pessoas pobres, de escravos. Hoje não. Sim. Hoje é de doutores, de professores, de pessoas que têm já uma certa cultura fora do candomblé. Sim. Então são pessoas que têm palavras, são pessoas que sabem chegar e pedir, e reivindicar, e tá sempre fazendo essas interrogações. Porque não é uma pessoa sem expressão, né? Sim. E são questionadas mesmo questionadas, pela sociedade o porquê de estarem no candomblé. É isso. Né? E eles têm que saber o que dizer. É isso aí. Sim, o aumento da escolaridade, Sim. o acesso à informação, Certa informação. a própria institucionalização do candomblé, Sim. que isso é uma outra discussão que a gente vai ter em outro momento, mas que é o que eu aponto enquanto a grande diferença do candomblé ou da religião de matriz africana na África e o candomblé no Brasil, foi exatamente essa institucionalização. Sim. A gente pegou um culto que era na natureza e transformou, colocou, ele institucionalizou, criou cargos, funções determinadas, CNPJ e concorrendo e debatendo de igual para igual com qualquer outra religião. Com certeza. Né? O povo antigo dizia que a minha seita é o candomblé. Hoje a gente fala, a nossa religião é o candomblé. É o candomblé. Eu acho que essa é a grande diferença. E estamos aí, estamos na luta. Isso aí, vamos seguir. Né? E é fácil ser mãe de santo? Não. Não. Eu acho que ser líder de qualquer grupo é sofrer no paraíso. Porque não deixa de ser, né? Um paraíso, uma coisa que tantas querem e não podem, né? Então, quando você tem essa sorte, que eu digo que foi a sorte. A senhora acha que é uma sorte? Eu digo, receber o chão de minha mãe de santo para cuidar foi um presente, foi o maior presente que eu tive na vida. Perfeito. Entendeu? E nem todos têm. Sim. É único, né? É único. É único, né? Então, para mim, isso é um presente, assim, toda hora eu digo, é um presente enorme ter o Oxum comigo, ter recebido esse presente. Então, em momento nenhum, eu desisto por causa disso. Tem um nome a levar, né? Tem um nome de casa, tem uma tradição do FON, né? Então, para mim, não é sacrifício, não. Para mim é amor, é carinho, é dedicação. É um presente que eu ganhei. Esse presente eu mantenho sempre ali, guardado, preservo no meu pensamento, no meu coração. A todo instante estou com ela está comigo com certeza. E passo isso para os meus filhos, todos da casa. Parabéns. Mas é isso que eu quero saber. Se colocar na balança o exercício do sacerdócio, são mais alegrias ou são mais ingratidões? Não vou falar tristeza, não. Mais alegrias ou mais ingratidões? Eu acho que é uma balança assim mesmo. Tem hora que não pode falar, tem hora que tem que mentir, né? Então vamos dizer que há uma igualdade. Porque as apurrinhações que se tem, os que te dão alegria, eu acho que a alegria sempre supera. O positivo sempre supera o negativo. Até porque né? O positivo está sempre junto tá com a sempre senhora, junto, né? né? E quem vai. Vai, que aí vai. Entendeu? Então eu acho que vamos pensar sempre no positivo, porque o negativo fica para trás. Vamos lembrar sempre das coisas boas. Sim, claro. Mas e o futuro?
A senhora é nova ainda, não tem nem 60 anos, como a senhora falou. Vou fazer 60. Do candomblé dos seus netos. Quando seu neto ou sua neta estiverem lá comandando a sua roça, se forem os herdeiros, Sim. e a senhora estiver só lá na cadeira, sentando, esticando a mão para o povo tomar benção, com os seus 95 anos, o que a senhora acha que a senhora vai ver lá no candomblé? Achar eu não acho não, mas eu espero que, no mínimo, dê sequência a todo o sacrifício que eu fiz desde os meus 18 anos, quando minha Yalorixá se foi, e eu vim mantendo até hoje. Eu espero que eles acrescentem coisas boas, né? E que continue nesse ritmo que é a casa hoje. Não inovar nada, não tirar nada, simplesmente seguir a identidade que o Podabá tem e deixou para o Coisfá. Fazendo o que já se faz, está em bom tamanho. Fazendo o que já se... Não, a vida é um aprendizado. Sim. Você vive aprendendo. Agora, a tua tradição, a sua identidade, você não pode perder nunca. Sim, a gente morre aprendendo. Sim. Então, e os mais novos, se eu hoje já tenho mais condição de aprender, imagine esses que estão crescendo, né? Os meus netos. Amanhã vão ter condição mais e mais. Isso é, se quiserem. Sim. Ainda tem aqueles, se querem, né? Sim. Então, eles vão ter condição de fazer um bom candomblé. Mas desde que não perca a identidade do terreiro. Perfeitamente. E se amanhã, hoje ainda... o dia que a senhora sentar lá, a senhora jogar, ou no barco dos seus netos, o dofono lá disser que está faltando um becém aqui, o que a senhora apontaria para essa geração nova que a senhora vai formar já o ano que vem, esses meninos? Qual é a expectativa que a senhora coloca para eles? O que a senhora pretende... Bom, se coloca esses e alguém deles me aponta que falta alguém, eu vou ter que ter o mesmo equilíbrio, a mesma sapiência que minha mãe teve, de achar quem falta para completar. Tem que achar. Tem que achar. Se o Vodun disse que está faltando, quem sou eu para não achar? Eu vou ter que achar. Perfeitamente, é isso mesmo. Que conselho, que sugestão, que orientação a senhora dá a uma pessoa que hoje precisa de fazer santo? Independente seja Vodun, Orixá, em que isso, uma pessoa que esteja numa situação de iniciar santo, precisa ser iniciado. Que orientação se pode dar a uma pessoa dessa? Bom, a orientação é sempre fazer, né? Porque eu acho que Babalorixá e Alorixá nunca vai dizer uma pessoa que está necessitando, não entre. Não, entre. Agora, o candomblé é isso. Você tem disposição para isso? Você tem espírito para aceitar isso? O candomblé é isso. Exporia o que o candomblé é. Aí, se ele quiser, ele entra. Se ele não quiser, ele não entra. Porque ele também não é obrigado. Sim. Mesmo precisando. Então, eu tenho que expor o que é a religião. Sim. Lógico, né? Expor não é por botar fundamentos. Sim. É botar a doutrina. Falar sobre a doutrina que ele tem a seguir. Aí ele vai decidir se ele entra ou não. Eu acho que é mostrar o que é a porque ali não tem divórcio, não tem desquite, não tem dar um tempo, não tem nada. Não tem dar tempo. Ali entrou, né, e seguir, né? É para sempre. É para sempre. Eu acho que Vodun, Orixá é para sempre, religião é para sempre. Perfeito. Parabéns, é isso mesmo, só é para sempre. E vou fazer uma coisa com a senhora. Eu queria que a senhora aproveitasse essa oportunidade e mandasse um recado para os filhos da sua casa. Recado para os filhos do Coisfá. Do seu coração. Filho do Coisfá. Aquilo que a senhora sempre quis falar, mas nunca dá tempo de falar porque a festa lá é um negócio gigante, imenso, belíssima por sinal, mas não dá tempo. Mas hoje a senhora tem tempo para dirigir a palavra para os seus filhos. Eu quando termino as festas lá em casa, né, os convidados vão, aí fica só a família, né? A nossa família de santo. E eu costumo sentar com eles depois, fazer uma avaliação, né? O que eu vi o que eu não vi, eles me contam. Cada um tem um detalhe, né? Eu costumo muito agradecê-los, né? Agradeço, chamo a atenção quando sai alguma coisa errada, né? E procuro ensinar para numa próxima vez a coisa ficar melhor. E sempre eu disse a eles,
Casa de candomblé, só com o pai de santo, só com a mãe de santo, não é casa. Então, nós somos um conjunto. Os voduns, os abiães, os ogães, até quem não é feito, que varre um quintal, que ajuda, né? É uma comunidade, né? Então, eu peço sempre que eles tenham união. E aí, sempre agradeço, porque quem seria eu, Helena, sem o Espírito Santo? Mãe Helena, nosso tempo já chegou ao final. Quero mais uma vez agradecer muito mesmo pela sua boa vontade, pela sua disponibilidade de contribuir com a nossa ideia, com o nosso projeto. E que Bessem nos abençoe a todos, sempre. Achei. Viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada por você também.